Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Que o tempo esfriou mais, né? Quem já ouviu falar na mulher Ciro Fenícia? Levante sua mão. Quem já ouviu falar na mulher Cananeia? Não, vocês conhecem mais a mulher Cananeia do que a Ciro Fenícia, né? Diga para o seu irmão, é a mesma coisa. Ore. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. A partir do versículo 21, você vai ler o quê? Tem o quê? A mulher? Abra sua Bíblia em Marcos 7, 24. É a mulher o quê? É a mesma coisa? Alguma coisa a gente já aprendeu hoje, né? Vamos ler a palavra em Mateus 15, 21. Quem esteve ontem à noite? Levante sua mão. Todo mundo, né? Graças a Deus. Pois é, vamos aprender alguma coisa hoje, né? Eu sempre, quando eu venho meditar na palavra do Senhor, eu não gosto de me colocar como pregador, eu me coloco como alguém que está também recebendo, né? Nós estamos recebendo, porque, como eu disse ontem, há muita coisa que Deus fala comigo, né? E às vezes eu peço que Deus fale comigo, eu estou em casa, Deus fala comigo, quando eu subo aqui, aí Deus fala comigo, né? Então, que nessa noite possamos, todos nós, aprender alguma coisa, amém? Deus tem sempre alguma coisa nova. A gente prega no texto, mas Deus atende pela nossa necessidade. Deus dá de acordo com o que a gente precisa, amém? Deus dá na medida que você precisa. Então, se a medida hoje for uma medida bem substanciosa, Deus vai dar bem substanciosa a você, amém? Às vezes a gente se acostuma em estar sempre se sacudindo assim no espírito, tremendo, se arrepiando, mas nem sempre há necessidade desse arrepio, de tremer, sacudir, né? Tem hora que você tem que sossegar. Deus também age na calmaria, né? A medida vem de acordo com o que você está precisando, amém? Está precisando. Às vezes Deus dá uma vontade de você passar o dia todo em oração e você deixa tudo para lá e vai orar. Não sabe o que é que vai vir?
você ora. Você ora. Uma vez eu estava dormindo com a minha esposa, eu estava até aqui em Campina Grande, e ela acordou na madrugada, né? Que ela sempre fala na madrugada, né? Mas dessa vez foi uma palavra profética. Ela olhou para mim assim e disse: ora. E eu fiquei assim esperando, né? Pensei que ela tivesse acordado, mas ela estava dormindo. E o Senhor disse: ore. Sei, quando eu cheguei em Garanhuns, tinha um abacaxi desse tamanho para resolver. E foi dos grandes, foi dos pequenos não. Um dos maiores que eu já vi na minha vida. Então Deus é aquele que fala conosco, né? Ele fala e a gente tem que entender que Deus está falando, né? Eu acho muito interessante uma passagem bíblica em que Paulo se hospeda na casa de Filipe, né? E ele tinha umas filhas que profetizavam, mas na casa de Filipe Deus não falou nada com Paulo. Paulo saiu e lá na frente ele encontra um profeta que ele não conhecia, e ele manda Paulo tirar o cinto dele. Paulo tirou o cinto dele, e ele pegou o cinto de Paulo, se amarrou todo e disse: assim acontecerá ao homem que é dono desse cinto. Um negócio bem diferente, né? Mas a gente tem que estar pronto para as coisas diferentes de Deus. Deus também não age de uma maneira só. Deus tem uma multiformas de operações. E naquele momento Paulo botou o dedo e disse assim: é Deus que está falando comigo. Então assim, a gente tem que entender. Se existe uma coisa que o crente tem que ter muito aguçado, é percepção. Por isso que todo crente tem necessidade de ser muito educado, saber a hora que entra e a hora que sai. Quando você vê alguém muito entrando, gente, você pode ver que não tem muita experiência com Deus, porque quem tem experiência com Deus sabe o momento de falar, o momento de estar calado, sabe se cabe ele ou se não cabe ele. Então essa é uma maneira da gente perceber. O crente precisa ter percepção espiritual. Amém? Saber a hora das coisas, o tempo das coisas. E tudo isso rende honras para nós. Você passa dos limites, mesmo que você faça coisas muito interessantes, mas fora do tempo estraga todas as coisas, né? Então temos que estar bem atento ao que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? Eu mesmo estou desejoso. Amém? Eu estou desejoso. Eu fico só com o coração ali, aquela alegria toda. Às vezes Deus me dá mensagem assim, eu fico sabendo que tem alguma coisa, mas eu não sei o que é ainda. Fica assim olhando, eu vim no carro imaginando, né? Meu Deus, tu tens uma palavra boa aí dentro, eu sei que tem, né? E eu estava ali sentado, me veio outra palavra. A gente precisa de ter propósitos. Nossa vida tem que caminhar em cima de propósitos. Nós temos que ter propósitos. E esse é um ano que você não tem que estar vagando. Você tem que saber o que você quer para esse ano, para você ir fatiando ele, né? Dividindo ele bem direitinho, para chegar no final do ano você ter um bom resultado. Então para isso você tem que ter propósito. E propósito a gente tem que anotar os propósitos que nós queremos para aquele ano. Amém? E a vida é regida por propósito. Você tem que ter propósito, você tem que saber onde você quer chegar. Pergunta ao seu irmão: você sabe onde é que você quer chegar? E às vezes Deus cria propósito para nós, forçado, mas cria circunstâncias. Deus cria às vezes circunstâncias para nós. Às vezes Deus, quando quer mudar o seu ramo de negócio, Ele faz sua empresa falir. Vulcão. Aqui só um irmão, a gente estava lá no Recife, aí começou a chover antes da marcha. Aí o irmão disse: é o cão zangado, está zangado. Disse: não, irmão, chuva é Deus que manda chuva. Então vão dizer que foi o cão, não, foi Deus. Ele sabe a hora certa, Ele vai parar a chuva. Então, Deus sabe a hora de parar a chuva. Então a gente tem que... Deus cria
cria propósitos para a nossa vida, né? Às vezes acontecem situações que ele fecha uma porta e, Senhora, aí ele abre uma outra porta. Oh, muito obrigado, pensei que tinha sido o cão que tinha feito aquilo, mas foi o Senhor. A gente tem que entender essas coisas. Deus cria propósito. Diga para o seu irmão, Deus cria propósito para você também. Às vezes você não quer sair de um canto, Deus faz você sair, né? Mudar de ramo, sei lá, trocar de curso. Ele faz um monte de coisa com a nossa vida, né? Aí alguém perguntou, pastor, e trocar de marido também? Eu disse, às vezes acontece, mulher também, né? Quem sabe, eu vi de tudo nessa vida já. E eu tenho muito cuidado de dizer que é do diabo, que não é do diabo, foi de Deus. Eu fico só olhando, né? Porque as coisas de Deus a gente tem que perceber no decorrer do tempo. Se é de Deus, como diz a própria palavra, se é de Deus, permanece. Se não é de Deus, não vinga, não prospera. Então a gente tem que ter muita cautela nas coisas. Então Deus cria também propósito. Eu me lembro, eu tinha uma fábrica de forro de gesso em Aracaju e tem época que a gente está meio assim, meu Deus, onde é que eu arrumo um dinheirinho mais para completar a minha renda? A igreja lá era pequena e chegando Marquinhos, chegando Aline, e o negócio apertando, e eu, como bom paraibano, eu me virava de tudo, né? De tudo. Eu entrei no Estado, né? Já era do quadro estatutário do Estado, né? De repente me deu uma inquietação, cair fora do Estado. Como é que alguém cair fora do Estado, né? Hoje, para entrar, o povo fica alucinado para entrar no Estado. Eu caí fora. E a minha esposa, meu filho, o que é que você está fazendo? Eu sei lá, eu sei que eu senti vontade de cair fora, eu não quero mais Estado, não. Chegou um colega meu, um vereador, né? Ele disse, mas o que é que você quer? Você quer retomar a sua empresa? E naqueles dias que eu saí do Estado, eu montei uma empresa, tudo, de forro de gesso, tal, estrutura, o mesmo de coisa, eu fabricava, colocava, vendia, era um movimento tremendo. E eu sei que chegou um tempo em que eu tinha umas formas de fabricar tudo isso, e foi mesmo naquela época do plano Collor. Eu dei um tempo, guardei na empresa de um colega, e o colega, lá, colega entre aspas, né, vendeu a empresa com tudo. Quando eu procurei, cheguei lá na fábrica lá dele, não tinha mais nada. O pessoal tinha, não, aqui não tem nada disso não. E meus olhos começaram logo a tremer, ficar assim, piscando assim. Começaram a dar um circuito assim, eu disse, vou ter um treco daqui a pouco. Entrei dentro do carro, cheio de raiva, cheio de ódio. Toquei para o centro da cidade, que era no distrito industrial. Quando eu cheguei no escritório, eu ia subindo os degraus, cheio de raiva. Quando eu cheguei bem perto do escritório, o senhor disse assim, fui eu que fiz isso. Quando eu cheguei na porta do escritório, que perguntei, cadê fulano de tal? A mulher, a esposa dele disse assim, ele não está não. E o que é, pastor? Eu disse, nada. Nunca mais voltei lá. Nunca mais voltei lá. A gente precisa entender os propósitos de Deus nas nossas vidas. E é por eles que você tem que correr. Para você não perder tempo. Não gastar o seu tempo. Correr, como diz o ditado. Correr, nadar e morrer na praia. Então precisa saber, Deus está nesse negócio. Deus quer isso. Deus está aprovando. Porque existe uma garra em nós. Existe garra. Deus sabe que nós temos garra para correr atrás das coisas. Mas tem que ter um propósito de Deus, tem que ser de Deus aquilo. Porque do contrário você vai sofrer, e no final vai descobrir que não valeu a pena. Então ele precisa avaliar essas coisas. Amém? Vamos correr, né? Vamos lutar, vamos perseverar. Nem todas as coisas você tem que perseverar, não. A gente tem que perseverar naquilo que o Senhor vai confirmando, naquilo que é de Deus. Senão não tem que estar perdendo tempo, não. E Deus também cria propósito para nós. Deus abre portas para nós. Deus fecha uma porta e abre um portão. Amém? Deus faz isso. Deus faz um monte de coisas diferentes. E a gente tem que saber para onde o vento, o sopro do Espírito está soprando, né? A Bíblia nos diz lá em Atos que o Espírito de Deus impediu Paulo ir para determinada cidade, né? Impediu. Paulo queria, eu não. Daqui a pouco Paulo tem uma visão e vê um cidadão macedônio dizendo para ele, atravessa a Macedônia
e veio nos ajudar. Então, o que é que o Espírito queria com aquele impedimento? Porque Deus tem outra coisa para ele. Amém? Diga para o seu irmão, Deus tem sempre o melhor para você. Deus não tem o pior para você. Deus tem o melhor. Amém? A gente tem que gastar tempo procurando saber qual é o propósito de Deus. Escolha de curso, tem que saber qual é o propósito de Deus. Não, você não, servo do Senhor, não pode escolher curso que dá mais dinheiro. Não. Dê o curso que satisfaz você. Que você se encontra com aquele curso, que aquilo parece com você. Porque assim vai ser um profissional meio mercenário, né? Vai estar à frente ali de uma função mercenário, interessado, vazio, revoltado, porque está no lugar errado. A melhor coisa é a pessoa certa, com a profissão certa, no lugar certo. Tem três coisas que o homem tem que escolher certo: é o Deus a quem você serve, a mulher que você vai passar, ou o homem que você vai passar a vida ao lado dele ou dela, e a sua profissão. Você tem que escolher certinho, bem certinho mesmo. Amém? Desde fulano, né? Porque eu conheço algumas pessoas que já mudaram de faculdade, de curso, umas 10 vezes, e até agora não terminaram o curso. Começa, vai no primeiro, vai no segundo, né? Daqui a pouco troca de curso, faz no outro vestibular, vai, e está perdendo tempo, né? Tem que saber, né? Então, vamos ler a palavra. Partiu Jesus dali e retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhes respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amém? Qual era o propósito dessa mulher? O que é que tinha acima da sua vida, acima de ganhar dinheiro? Porque tem coisa mais que a gente pensa que a única coisa importante na sua vida é ganhar dinheiro. Tem coisa mais importante que construir uma casa, tem coisa muito mais importante que uma formação, tem coisa mais importante, claro que tem. Nesse momento na vida desta mulher, a coisa mais importante para ela era ver a sua filha curada. Aí o dinheiro era irrelevante para aquela mulher. A casa era irrelevante para aquela mulher. Nesse momento havia algo na frente dessa mulher que lhe impulsionava para solucionar. E ela, a Bíblia não diz que ela estava acompanhada do marido, a Bíblia não diz que ela tinha camelo, tinha algum meio de transporte. A Bíblia diz que ela veio de longe, né, com um propósito único: encontrar Jesus. E não era fácil se aproximar de Jesus. Havia sempre uma multidão rodeando Jesus. Havia sempre os discípulos fazendo o papel de discípulos, né? E fazia o papel também de segurança, né? Eles eram segurança de Jesus, porque as pessoas costumavam, né, se aproximar muito de Jesus e podiam causar danos a Jesus. Então eles eram segurança de Jesus. Então havia naquela época pessoas de todo tipo de problemas em que se aproximava de Jesus e eles tinham o cuidado de proteger a vida de Jesus. Muitas das vezes eles exageravam, eles confundiam as coisas, eles não entendiam, não tinham discernimento, claro, estavam começando, né, eram novos na fé, não tinha muito discernimento
para conhecer o verdadeiro clamor, né? Naquela época as pessoas clamavam demais, clamavam por tudo, né? Clamavam, as pessoas eram mais sensíveis, né? Desesperadas, como nos dias de hoje acontece isso, né? Nem todo grito é um grito que se deve, né? É grito de socorro, né? Nem todo grito é grito de socorro, né? Existem gritos, né, de euforia dentro do futebol, né? Existe aqueles que morrem na frente dos palcos dos cantores, né? Tem aqueles que se despedaçam e ficam às vezes 2, 3 dias ali em praça pública, esperando pegar o primeiro lugar. O ser humano às vezes, né, é meio estéril, meio exagerado com as coisas. Mas Jesus sabia definir muito bem essas coisas, sabia definir muito bem, porque Jesus, ele não só vê a gente por fora, ele vê a gente por dentro. Por isso que ele é diferente, ele conhece quando você está calado. Eu me lembro de um caso de uma moça, em que ela chegou de manhã na escola dominical, isso foi lá em Aracaju, ela chegou de manhã e a pastora Messi, você conhece essa moça, Iranita, e ela chegou de manhã e estava ali sentadinha, caladinha, as pessoas, Iranita deve ter voltado para o espiritismo, e a bichinha estava ali. Quando foi de noite, ela estava lá de novo, caladinha, toda murcha. Alguém disse, deve estar endemoniada. Aí me falaram, eu fui lá, eu disse, e aí mocinha, o que é que aconteceu? Ela disse, pastor, não tomei café de manhã, eu não almocei nem jantei, porque não tenho o que comer na minha casa. Aí levei ela para minha casa, dei comida para ela, e ela voltou toda alegre. O pastor deve ter expulsado o cão dela. Não expulsei cão, só dei comida para ela. Nós julgamos as pessoas pelo vestuário, julgamos pelo seu exterior. Jesus não nos vê assim. Jesus vê a gente dentro. E graças a Deus por isso. Porque uns têm a cara bem feia, bem carrancuda como a minha. Às vezes eu pareço com um delegado. Mas não tem pastor como eu, que abraça tanto como eu, que tenha tanto carinho com as suas ovelhas. Que ele conhece a gente dentro. Às vezes as pessoas olham para outra e dizem, que menina da cara sem vergonha. Que caba da cara sem vergonha. Isso é um julgamento pesado. Porque a gente conhece por fora as pessoas, mas Deus conhece por dentro. E esse ano Deus vai mandar muita gente ir para cá, que vocês vão cuidar e não vão olhar para a cara, vão olhar dentro, vão olhar as necessidades dessas pessoas. Elas podem ter cometido o erro que foi lá para trás, mas Deus vai mandar para cá, bem quebrantado. Então não julgue, olhe dentro. Os discípulos tentaram calar esta mulher. E eu quero nesta noite falar sobre propósitos. Quando a gente tem um propósito, você tem que correr atrás daquele propósito. Você tem um sonho, você tem um desejo. E você tem que assinar aquilo, anotar aquilo num caderno, na sua Bíblia. Esse é o meu propósito para esse ano. Eu vou perseguir esse alvo aqui, eu vou correr atrás disso aqui. E eu vou pedir a Deus discernimento, orientação para fazer isso. Tem muitas coisas, amados, digo pessoalmente, na minha vida, que às vezes eu espero 2, 3 anos para realizar um desejo e um sonho. E eu corro atrás. Esses sonhos meus que dura já 16 anos, dura 16 anos, é a construção do nosso templo lá. Eu estou perseguindo. Já estive sem terreno. Hoje eu tenho terreno. Hoje estou com as colunas de cima. Já estou com a ferragem das vigas. Já estou fabricando as caixas para as vigas. E eu fico só olhando. Mas Deus é tão interessante com os nossos propósitos, nossos sonhos, porque existem propósitos nossos pessoais que Deus nos honra.
existe propósito também de Deus, que Deus também honra. Deus, às vezes, Ele renova esses sonhos nossos. E diz, não, esse sonho não é só seu. Esse sonho é meu também. Davi sonhou com a casa de Deus. E Deus disse, faz tudo o que está no teu coração, porque eu sou contigo. Fui eu que coloquei isso dentro de você. Então, existem sonhos que Deus coloca dentro de nós. Porque Deus opera o querer, repita isso comigo, Deus opera o querer e o realizar. Ele também cria dentro de nós. Amém? Eu não sei o que faço da minha vida. Deus chega para você e diz, você vai fazer isso da sua vida. Amém? Graças a Deus. Então, nesse momento, estava aquela mulher rompendo barreiras. Diga, rompendo barreiras. Diga, diante dos meus propósitos, eu rompo barreiras. Porque na hora que você tem algo pela frente, você não mede a distância, você supera as dificuldades, porque tem um alvo, você tem um propósito para chegar lá. Amém? Se você não tem propósito, você desiste no primeiro embate, na primeira dificuldade, você desiste. Mas quando você tem um propósito, eu vou chegar lá. Eu me lembro de uma Olimpíada, de vez em quando passa algumas reportagens antigas de uma Olimpíada. Essa Olimpíada, não sei que ano foi, se alguém lembrar pode falar, em que um atleta, né, de corrida, ele chegou em último lugar. Ele não foi o primeiro. Não foi ele não levou nenhuma medalha. Mas quando fala dessa Olimpíada e mostra a corrida desses atletas, a pessoa que mostra dessa corrida não é o que levou a medalha, é o que chegou em último lugar. Por que ele chegou em último lugar? Porque ele tinha um propósito. Eu vou chegar. E ele começou a sentir a falta de oxigênio, porque eu já experimentei isso quando eu estava no exército, participando de uma corrida, porque quando você força demais a respiração, você chega um momento que você não controla mais, então vai faltando oxigênio para as pernas, né? Vai faltando oxigênio, o cérebro já não vai comandando mais as pernas, e aí vai ficando tudo duro assim, o braço vai ficando duro, você já não tem mais a ereção do corpo, você não tem mais os movimentos certos, a coordenação certa, e aquele atleta foi chegando todo troncho, todo envergado, e as pessoas queriam pegar ele, e ele ainda fez um gesto, e ele foi, na marca da chegada ele passou, aí ele caiu, foi para o oxigênio. Quando se fala sobre essa Olimpíada, não se mostra outro atleta, a não ser esse. Ele não ganhou nenhuma medalha, porque ele chegou em último lugar, mas ele levou a marca de um homem que sabia onde queria chegar. A gente tem que ter isso na nossa vida, amados. A gente tem que saber querer. O meu sonho na minha vida, eu era jovem, eu queria vencer na vida, eu queria ter uma vida mais confortável, eu queria ter as coisas. Eu sempre trabalhei, eu vendi bombril, vendi sabão poti, eu vendia fósforo, eu vendia resto de carne do meu pai, eu vendia amendoim, eu vendia laranja, eu vivia nos campos vendendo, tinha uma carroça de burro, e corria para lá, corria para cá. Eu era assim, eu era um lutador, tanto para cortar esse capim, cortar, tanto para limpar esse mato, limpava, era assim, um lutador. No exército, eu às vezes criava uma certa irritação nos meus colegas, porque eu era o primeiro a chegar na frente nas corridas, o primeiro nos treinamentos, né? Dentro do futebol eu também tentei fazer a mesma coisa. A minha vida era assim, de lutador, de guerreiro, querendo vencer na vida. E um dos meus sonhos era ter um lar muito feliz. Um lar muito feliz, porque eu fui criado num ambiente
até uma certa altura da minha vida, havia muitos gritos, muitas brigas, muitas contendas entre meu pai e minha mãe, aquela zoada, e a gente ficava no meio daqueles conflitos, né? Às vezes dormia ali encolhido, calado, sem saber o que ia acontecer no outro dia, se a mãe ia amanhecer viva ou morta, e aquele clima, e a gente, para você ter uma ideia, quase todo dia eu levava uma surra, todo dia, eu levava pelo que eu sabia e levava pelo que eu não sabia, todo dia eu levava uma peia. Às vezes eu chegava, mas por que me bateu? Não sabia por quê. Às vezes o povo fazia fuxico de mim, né? Fazia reclamar. Eu não sabia, né? Como eu criei meus filhos diferentes, sentando com ele, conversando com ele. Nunca levantei a mão para minha esposa, nunca dormimos brigados. Tem que conversar, e conversa, senta com 2 adultos, 2 servos do Senhor, 2 pastores. E ela, como pastora na igreja, ela também me ouve, me obedece, entendeu? E eu respeito ela tremendamente nas decisões dela, nas áreas dela, eu não me meto. Se tem alguém que me procura, pastor, o seu pastor resolve isso. Não, procure ela é a pastora da área, ela é quem vai resolver. E assim tenta trabalhar de uma maneira respeitosa, e por isso que eu tenho um lar feliz, né? Ter um lar feliz, e esse era um dos meus sonhos, era ter um lar feliz, uma esposa que eu não pudesse, que não pudesse estar me envergonhando. Pelo contrário, ela me honra e muito, é muita honra que eu recebo, né? Muita honra, por onde ela anda, por onde ela vai, onde ela prega, é só honras que vem, né? O seu esposo da pastora, da professora, para você ter uma ideia, ela ensina numa escola, ela é professora do estado, e ninguém chama ela de professora, ela é chamada de pastora. Para onde ela vai? Ela prega em convenções, leva a palavra, representa a escola, e só vocês vendo como é que é. Então eu sonhava com isso, apesar de morar no Catolé, porque quando eu falo de Catolé hoje, essa geração hoje diz assim, e o senhor era chique, né? Catolé naquela época não era chique, era matadouros, era lugar de matança, lugar de cachaça. Todos os jovens daquele bairro morriam de cachaça, inchado, de cirrose hepática, entendeu? Era aquela história ali, era uma miséria só. Todos que eram assassinados de facadas. Era um negócio assim que acontecia, né? E dali também saíram muitos jogadores de futebol, né? Para o Sport, para o Náutico, né? Para o 13, né? Enfim, hoje, né, um elite invadiu as terras, né, não sei o que aconteceu. Catolé também era lugar de lixo também, era lixeira da cidade e ia para lá também, né? Havia um bocado de coisa naquele lugar, né? Hoje vocês vê, comprar uma terra lá no Catolé, a história é outra, né? Mas foi ali onde Deus me deu sonhos. Amém, amados? Deu projetos, deu metas. Foi naquele lugar ali. Não importa onde você mora, não importa a estrutura da sua família, aonde você estiver, Deus alcança você e lhe dá sonhos e projetos. Onde você estiver, morando aonde você morar, né? Aqui mesmo o bairro de vocês aqui, que muitos moram aqui nas Malvinas, você sabe por que chamaram Malvinas? Você sabe? Muitos de vocês sabem. Estava vendo aquele conflito, daquela disputa daquela ilha, né? Que eu não sei o que é que tem naquela ilha, que houve tanta morte, tanta briga, né? Na Argentina, que hoje não é mais da Argentina, é da Inglaterra, né? Da Inglaterra. Então assim, estão voltando a brigar de novo, por aquela terra. Então na mesma época, o governo tinha feito esse conjunto residencial, e o que aconteceu? Ficou esperando a campanha política chegar. Aí o povo não esperou, foi mesmo naquela época, o povo invadiu tudo, o povo ficou sem água, o povo ficou sem luz, a polícia fechou as entradas, olha, pensa se o povo comprar comida, o povo beber água, aí a história foram mudando, né? Aí chega hoje, está tudo confortável, tudo habitado, tudo bonito, né? Mas não sabe as histórias. Eu digo outra coisa para vocês. Você é o instrumento de mudança de história. Você é o instrumento de Deus para mudar história. Eu fui o instrumento de Deus para mudar a história dos meus filhos que viriam. Nunca tirei sangue dos meus filhos, nunca botei nenhum de joelho em cima de milho, nem de feijão, nem de arroz.
nunca mandei buscar correia para bater neles, nunca mandei buscar cinturão, nunca mandei cortar cipó para... Era assim que eu fui criado. Vai cortar, e eu procurava o cipó mais fino. Quando chegar, dizia: está fino demais, buscar um grosso. Mas aqui está alguém que Deus mudou a história. Deus muda a sua história. Deus muda o seu futuro, o futuro dos seus filhos. Porque eu desejava, hoje eu estive na Feira Livre de Campina Grande. Hoje é uma das maiores, talvez, do Nordeste. E eu estive lá, aonde era o banco do meu pai. E encontrei Pé Duro, aquele rapaz, ele se chama de Pé Duro. Encontrei outros e outros. E eu cheguei assim no banco, onde era o banco do meu pai. Eu disse assim: já dormi muito dentro desse banco aqui. Aí fiz assim, ó. Já vendi muito sabão, Bombril, sabão Potis, Bombril, ali naquela esquina ali. Está entendendo, amados? Mas havia um desejo meu. Eu tinha um desejo de vencer. Tentei no futebol, tentei no exército, tentei num canto, tentei no outro. E Deus criou dentro de mim. Fui para a casa da namorada. A namorada não estava muito boa naquele dia, parece que estava com TPM, né? Porque a gente pensa que TPM é só dos dias para cá, né? Depois que descobriram, mas havia TPM desde lá atrás, havia TPM, o povo não sabia o que era TPM. Aí eu disse: tá bom, então fica aí. Eu era de tomar decisão mesmo, fica aí. Era uma moça chamada Socorro, lá, né? Filha do senhor Arnóbio, lá em José Pereira. Tá certo, fica aí. Eu sei para onde é que eu vou. Fui para a igreja. Está vendo aí? Era quem? Era Deus que estava me conduzindo. Deus conduzindo para realizar sonhos. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os seus desejos, Ele ouve seus desejos. E às vezes são desejos, às vezes, tão simples, né? Um dia desse eu estava lá me lembrando daqui de Campina Grande, aqui do 12, né? Do 12 que tem Jabuticaba para esse lado de cá, né? 12? É 12, é 13, é 14, não sei. 12. Um lugar aqui. E eu, saudade, a vontade de chupar jabuticaba. Nem me lembrei do tempo, da época, se era a época ainda, não sei. E eu disse para o pessoal lá de casa: estou com a vontade de chupar jabuticaba. Amada, acredita. Tem um irmãozinho na igreja, fazia tempo que ele estava na igreja. E ele nunca trouxe jabuticaba para mim. Ele disse: pastor, eu tenho um negócio para trazer para o senhor, para lhe dar. Terminou o culto, ele abriu a mala do carro, estava lá um saco de jabuticaba. Acredita? Eu conheço a história de jabuticaba. Eu sei o quanto ela é, ela gosta de deixar você em vexame. Aí eu fui chupando devagarzinho, a vontade é chupar o saco todo. Mas fui devagarzinho. E eu contei na igreja, disse: como Deus atende desejos. Deus atende desejos, sonho seu, vontade sua. Por isso que a Bíblia diz: agrada ao Senhor, e Ele cumprirá os desejos do teu coração. Qual é o teu sonho? É um lar feliz? Ele vai cumprir o teu desejo de um lar feliz. Chova do jeito que for, mas Ele vai realizar teus sonhos. O desejo dessa mulher era ver sua filha restaurada. Ela não desejava dinheiro, fama. E alguém lhe contou: há um homem muito longe daqui. Porque a gente pensa, amados, que tudo que pode atender os nossos desejos estão tudo pertinho de nós. Não. Às vezes existem desejos e sonhos de Deus que estão bem longe daqui.
Hoje eu estou em Garanhuns, há 16 anos. Estava em Aracaju quando Deus disse: vou te levar para uma terra em que tu vai ser bênção lá. E eu disse: eita, deve ser uma capital bem luxuosa. A cidade do interior dos interiores. Vai ser lá que eu vou te dar uma das casas mais bonitas do bairro, vou dar os filhos mais bonitos do bairro, aí sei lá, eu vou fazer o teu ministério fecundo, tu vai construir a maior igreja da região. Nada disso Deus me falou. Apenas Deus colocou no meu coração: vai, é a minha vontade. E eu fui. E hoje eu tenho tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Que às vezes Deus não diz para você o que você vai alcançar, simplesmente você obedeça. Hoje eu estava lendo uma coisa muito interessante sobre a raiz da palavra Torá, lei. Eu até escrevi, eu botei umas anotações aqui. Sim, a palavra Torá vem de uma raiz que significa atirar contra o alvo, almejar o alvo. Na forma causativa deste verbo, a raiz significa também ensinar, como se fosse conduzir alguém ao alvo. Já que o sentido básico de pecado é errar o que Deus propõe. Em outras palavras, se lei é acertar o alvo, pecado é errar o alvo. Então, quando você segue a vontade de Deus, você acerta o alvo. Pode estar na distância que for, aonde for, você vai chegar lá, você alcança ele. Deus vai criar meios para você chegar até lá. E esta mulher, alguém lhe disse: ele está em tal canto. E ela saiu, caminhou. Naquela época não tinha o transporte que a gente tem hoje, né? Ainda hoje é com muita dificuldade, passando ali na feira, o povo naquela fila. Meu pai do céu, não muda, né? Aquela dificuldade, o povo naquela dificuldade, aqueles ônibus tudo cheio. Eu cansei mais dificuldade ainda, porque eu carregava o balaio na cabeça. E eu dizia para a mãe: mãe, para de botar coisa no balaio, mãe. Eu não aguento mais. Mãe, tá bom a feira, mãe. Mãe, não é a senhora que vai carregar? Mãe, pelo amor de Deus, pare. Quando eu chegava na banca de papai, ele botava mais carne ainda. E ali da feira, descendo aquela calçada da maternidade, passando pela beira do açude velho. E aquele caminho, até hoje eu tenho pesadelo, amado. Eu sonho com aquele caminho ali do açude, né? Que era do açude ali, que era um curtume, né? O curtume, dali até chegar no bairro, lá na casa, na rua Barão da Passagem. Meu pai do céu, meu pai. Eu chegava, a cabeça estava assim, Não é sério? Essa mulher caminhou a pé, com dificuldade. Às vezes os filhos hoje: mãe, não vou em tal lugar porque não tem um transporte. Não sabe quantas vezes. Eu me lembro uma vez que minha mãe levou meu irmão que morreu, o Marcelo, com uma falta de ar, uma asma, na madrugada, sem táxi, sem mototáxi, né? Saindo dali do Catolé para o Dom Pedro I, a pé. E encontrou pelo caminho, na madrugada fria, porque Campina Grande já foi muito fria, Raimundo Asfora vinha de uma festa, bêbado, parou o carro, botou minha mãe dentro com o Marcelo, perguntou: onde é que a senhora vai, minha senhora? Vou para o hospital socorrer meu filho. Entra aqui. E minha mãe entrou naquele carro luxuoso daquela época, e ele deixou na porta do hospital
e minha mãe entrou para atender Marcelo. Quando minha mãe saiu, quando daqui a pouco minha mãe saiu, né, porque o médico estava atendendo ele. Aí ele viu ele parado lá, e minha mãe disse: ô meu senhor, vai embora, eu agradeço. Ele disse: não, senhora, eu só saio daqui quando o seu filho estiver bom, eu levo de volta. E essa lembrança eu tenho desse homem. Ele passou na farmácia, comprou remédio para ela e deixou em casa. Ele foi vice-governador da Paraíba, morreu de uma maneira muito trágica. Ninguém sabe se suicidou, ninguém sabe se foi assassinado, ninguém sabe o que aconteceu com aquele homem. Mas até hoje, amado, eu não esqueço a atitude daquele homem. E eu fico me lembrando, nós precisamos também ter atitudes como esta, para que as pessoas se lembrem de nós, não para ganhar voto de A, de B e de C, mas devemos ajudar as pessoas, socorrer alguém, fazer alguma coisa por uma pessoa, em momentos que as pessoas jamais esperam que você venha fazer. O mundo está carente de gestos bons, né? As pessoas só estão ligando para si, só pensa em si, senta numa mesa, só se lembra de si, está no seu carro, não se lembra de ninguém que vai a pé, anda a pé, está na sua casa dormindo, não quer nem saber quem está lá sofrendo no meio da rua. E nós estamos precisando, amados, de estar na igreja. Uma das coisas que eu esqueci de falar ontem, né? Falei muito, mas esqueci de falar, é que Maria foi uma mulher que tinha percepção da necessidade do ambiente. E que nós como igreja, porque o assunto era grande demais, aquilo leva umas 2 horas para falar. É uma percepção larga do ambiente que a gente às vezes perdeu, amados. A gente chega nos cantos, se senta, não está nem aí para quem está sofrendo, para quem chegou a primeira vez. Eu me converti com um abraço, alguém me deu um abraço, alguém me recebeu com um abraço, alguém sentou perto de mim, alguém me deu a Bíblia, alguém perguntou como é que eu estava. E isso é igreja. A igreja pode crescer, mas a igreja não pode perder aqueles costumes simples, né? Humildes, de igrejas, de congregações, de ambientes simples, né? E eu me lembro que minha mãe ia para uma igreja aí, antigamente, e ela sentava no banco e assistia o culto, saía para casa, ninguém perguntava para ela se ela estava precisando de alguma coisa. Isso não pode acontecer. Essa mulher era muito necessitada, e alguém foi ao encontro dela e disse: há um homem em tal cidade, que você pode ir a ele vai lhe receber, vai resolver o seu problema. E ali ela investiu com tudo. Amado, no evangelho você tem que investir com tudo. Você não pode investir a metade, você tem que investir todo. Você tem que investir com os filhos, com a sua renda, com a sua vida, com o seu tempo, com tudo. Uma vez você descobriu o segredo e o poder que tem o evangelho, você tem que investir com tudo. Você não pode ser um crente, né, pela metade. Tem que ser um crente com tudo. Essa mulher investiu tudo, ela deixou para trás marido, não sei o que é que ela tinha, né, família, mas ela foi atrás de um sonho dela, era ver a sua filha curada. E nem sempre, amados, os nossos projetos, por serem projetos nossos, tratados com tanto carinho por nós, nem sempre as pessoas veem com carinho. Nem sempre você vai ter ajuda das pessoas. Mas se você tem propósito para vencer e chegar, você supera. Diga, irmão, aprenda a superar dificuldades. Você não pode ser uma pessoa porque qualquer obstáculo que surja pela frente lhe pare. Eu acho muito lindo também aquela passagem sobre a mulher do fluxo de sangue, a mulher que tinha um câncer, né, no seu útero. E ela, a Bíblia diz lá, bem claro, e ela determinou no seu coração: eu vou tocar em Jesus. E não importa a multidão que eu vou encontrar pela frente, não importa os empurrões, não importa, eu vou chegar lá. Eu me lembro o primeiro curso que a minha esposa fez, engravidou logo, e eu não tinha carro para levar ela para a faculdade, ela com a barrigona grande de Marquinhos. E ela passava na roleta, muitas vezes quando encontrava um motorista mais compreensivo, mandava ela subir pela frente, senão ela passava pela roleta espremendo a barriga, né? Por isso Marquinhos nasceu tão magro assim, espremia assim, né? Pequenininha, mas uma barriga grande. Mas ela fez o curso, muitas vezes passava o dia todo na faculdade. À noite, né? À noite
eu cuidava do bebê, ela deixava a mamadeira, eu cuidava, limpava e fazia os trabalhos dela durante a noite, para de manhã, não fazia não, eu copiava os trabalhos dela naquelas máquinas Hamilton de plástico que você começava a datilografar, aí ela saía andando e você voltava de novo e vinha para um canto e vinha para outro, que ela se mexia todinha assim em cima da mesa e taco. Vocês jovens, vocês não sabem o que é que você tem. Hoje eu estava lá no Extra olhando assim um tablet, eu vou comprar um negócio desse aqui para botar no púlpito, vou comprar, quer dizer, eu tenho que acompanhar a geração, e eu sabia que nós damos mais valor do que essa geração, damos mais valor, amados. Eu estava dentro do carro com ar-condicionado, uma chuva, saindo do shopping, chovendo, mas que coisa boazinha, dentro do carro assim, né, indo para casa, vai chegar todo mundo enxutinho, né, ser grato a Deus, porque a gente experimentou os dois lados. Essa geração só experimenta a fartura, né, não sabe, colchãozinho mole. Minha filha, pai, esse colchão é duro. Aí eu vou lá, compro um mole. Esse colchão é mole demais. Eu compro não sei o que